Você está ouvindo Rádio Sputnik, na Metropolitana FM. Olá, ouvintes da Rádio Sputnik, aqui é Renan Rebelo, com as informações e análise sobre o telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo russo Vladimir Putin, no sábado 9 de agosto. O presidente Lula se manifestou por meio de nota à imprensa. Abro aspas. Recebi telefonema do presidente da Rússia Vladimir Putin na manhã deste sábado 9. Na ligação, que durou cerca de 40 minutos, o presidente Putin compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia. Ele agradeceu o empenho e o interesse do Brasil nesse tema. Enfatizei que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e que seguimos à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China. Discutimos também o cenário político e econômico internacional. Na esfera bilateral, reforçamos a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda neste ano. Fecho aspas. Já o Kremlin comunicou que, abro aspas, Vladimir Putin informou ao líder brasileiro sobre os principais resultados do seu encontro com Stephen Witkoff, enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com o Kremlin, Lula da Silva manifestou seu apoio aos esforços que contribuam para a resolução da crise ucraniana. Os dois confirmaram a sua determinação mútua para o desenvolvimento e fortalecimento das relações de parceria estratégica entre Brasil e Rússia, assim como a cooperação no âmbito do BRICS. Fecho aspas. Para repercutirmos, vamos conversar com Valdir Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo, escritor e analista político. Valdir, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o convite da Rádio Sputnik para participar dessa entrevista. O telefonema entre Vladimir Putin e Luiz Inácio Lula da Silva durou cerca de 40 minutos. Na conversa, temas como o esforço de paz na Ucrânia, o cenário político e econômico internacional, além de relações bilaterais entre Brasília e Moscou, foram debatidos entre os líderes. A partir disso, eu gostaria da sua avaliação sobre esse telefonema do presidente Putin ao Lula. Veja, o Putin, ele comunicou dos resultados da sua conversa com Steve Witkoff, que é o adido americano para assuntos de Oriente Médio, mas que tem cuidado dessas tratativas entre Washington e Moscou. Ele comunicou justamente alguns países que para a Rússia são estratégicos. Ele já tinha ligado para o Xi Jinping, ele tinha feito ligações também ao mandatário indiano Narendra Modi, ao Kirill Ramaphosa, e agora ele comunica os resultados dessas tratativas com os Estados Unidos para o Lula. Então a gente tem uma situação em que o presidente russo ele expôs a todos os países dos BRICS, os países originários dos BRICS, em que pé estão as negociações ou processo negociador que a gente espera colocará um fim ao conflito na Ucrânia muito em breve. A ligação também envolveu temas como o atual cenário político, econômico, internacional e a cooperação entre os países no âmbito do BRICS. Tendo em vista que o Lula contatou recentemente o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e recebeu o apoio da China contra o tarifaço, eu queria saber se o telefonema deste sábado pode ser visto como um estreitamento de laços entre os países do grupo. Isso seria uma resposta prevendo uma ação mais agressiva dos Estados Unidos contra o BRICS? O Putin imaginou necessário colocar os seus parceiros do BRICS a par do que está acontecendo. E justamente por quê? Primeiro, porque o grupo BRICS
e alguns países em específico têm sofrido diversas pressões por parte da administração Trump, em especial pressões do ponto de vista comercial. É o caso do Brasil, por exemplo, com a questão do tarifaço, e os países dos BRICS têm se mostrado como bastante interessados no estabelecimento da paz. A gente precisa lembrar que justamente o presidente Lula e o mandatário chinês Xi Jinping, que vem encabeçando, desde 2022, um processo de criação de um grupo de paz, composto por países neutros, por países não diretamente afetados pelo conflito, justamente para provocar, né, as duas partes, Rússia, Ucrânia, incluindo também a União Europeia e os Estados Unidos, à mesa de negociação para que se atinja uma resolução pacífica. Diferentemente das posições que são colocadas à frente, por exemplo, pela União Europeia e até mesmo pela administração anterior americana do Joe Biden, que tinha certos interesses na continuidade da beligerância na Ucrânia, no leste europeu, os BRICS se portaram de maneira contrária a esse tipo de movimento, pedindo a paz e requerindo, né, dos dois lados que eles voltem a se sentar na mesa de negociação para poder discutir uma saída pacífica do conflito. Outra questão importante em relação ao papel dos BRICS nesse contexto geopolítico global é que os BRICS serviram de uma plataforma importantíssima para a Rússia, no sentido de mostrar para o mundo inteiro que a Rússia não está isolada. Ela não conseguiu ser isolada pelo Ocidente, que tentou punir Moscou, né, pelas ações na Ucrânia, não só com sanções, mas justamente com essa tentativa de mostrar que Moscou está isolado do ponto de vista político. E os BRICS mostraram que, pelo contrário, o Sul global, ou como a Rússia tem chamado ultimamente, a maioria global, não comprou, né, o discurso ocidental a respeito, né, do conflito na Ucrânia. Isso acabou fortalecendo a Rússia de um certo modo e também serviu como um fator de pressão, ou pelo menos, eu posso dizer, um fator de influência para que agora os Estados Unidos estejam tentando chegar a um acordo com a Rússia a respeito da situação na Ucrânia. A gente percebeu que o Trump ele veio exercendo pressão sobre países-chave dentro dos BRICS. Então, num primeiro momento, a gente teve pressão sobre a China, a gente teve uma pressão recente sobre o Brasil, pressão recente sobre a Índia, a gente teve uma situação em que o mandatário sul-africano Cyril Ramaphosa sofreu um certo desgaste, né, quando ele se encontrou com o Trump no Salão Oval da Casa Branca. Então a gente percebe que os Estados Unidos da América têm exercido, né, justamente esse tipo de pressão sobre os BRICS, a gente pode dizer, e é um momento fundamental para que o grupo demonstre união, para que o grupo demonstre solidez e para que o grupo demonstre que não vai deixar de brigar ou advogar pelas pautas que lhes são importantes, que é a questão do livre comércio, a necessidade da desdolarização, a necessidade da criação de um mundo multipolar, onde as instituições internacionais reflitam o atual estado de coisas. Então, esse momento é importante, essa ligação do Lula e do Putin, ela é importante para demonstrar que os países-chave dos BRICS, os países originários, eles mantêm-se unidos em face dessa nova investida dos Estados Unidos. Donald Trump começou a usar o tarifaço para impor pressão política, mas no caso dos países do BRICS, ele implementou não só tarifas mais altas, como passou a tentar interferir de outras maneiras. Por exemplo, os Estados Unidos tentam dificultar a comercialização do petróleo entre Rússia e Índia. E no Brasil, Washington quer intervir também no poder judiciário. Isso indica que os Estados Unidos tentam cercear o BRICS. Na sua avaliação, isso acontece por quê? Isso é mais pela questão política do que econômica? Veja, do ponto de vista político, os BRICS, desde a sua criação, têm feito uma defesa da chamada multipolaridade, ou seja, um sistema internacional em que outros centros de poder e influência tenham os seus interesses levados em conta.
Então, a partir dessa perspectiva e tendo em consideração que o chamado Ocidente coletivo, que é liderado pelos Estados Unidos da América e que detém certos privilégios dentro do sistema, tem a tendência de manter a sua hegemonia, isso coloca os dois blocos ou os dois lados em oposição. Então, essa investida americana, sim, ela não é só comercial, ela não é só econômica, mas ela tem efeitos políticos de tentar se contrapor a esse bloco de países que vem crescendo nos últimos tempos, haja vista, né, a adesão de novos membros aos BRICS desde 2023, e isso, claro, acaba colocando um teor político nesse antagonismo que a gente tem visto por parte da administração de Donald Trump. É possível que haja alguma reação por parte do Donald Trump? A Casa Branca pode interpretar o telefonema entre Putin e Lula como uma provocação? Eu pergunto isso porque o Brasil é o país com a maior taxação imposta por Trump. E essa ligação entre Lula e Putin poderia ser um motivo, por exemplo, para um eventual cancelamento do encontro que o presidente Putin terá com Trump no Alasca na próxima sexta-feira? Eu não vejo a possibilidade do Trump cancelar esse futuro encontro marcado para o dia 15 de agosto no Alasca com o Vladimir Putin, em função dessas ligações, em função das comunicações que têm ocorrido entre a BRICS, porque tem sido do interesse do Trump tentar terminar esse conflito que ele herdou da administração do Joe Biden. O Trump tem a intenção, pelo menos retórica ou imagética, de passar uma impressão de que ele pode ser uma espécie de pacificador. E uma das principais pautas dele na campanha eleitoral era justamente, né, uma frase que ele dizia com frequência que iria terminar o conflito na Ucrânia em 24 horas. Isso não aconteceu. Existem ainda algumas questões a serem acertadas entre, né, os principais lados envolvidos, e é isso justamente que o Trump vai tentar com essa reunião que está programada agora para o dia 15, tentar encontrar denominadores mínimos comuns com a Rússia para avançar nesse que é um dos seus principais desejos, que é conquistar a paz no leste europeu. Valdir, para finalizar a nossa entrevista, o que podemos esperar do encontro entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca? Além de discutirem sobre o cessar-fogo na Ucrânia, a pauta econômica deve ganhar destaque nessa reunião? Eu acredito que seja importante destacar o fato de que em algumas propostas americanas que foram divulgadas na mídia ocidental no primeiro semestre desse ano, a gente percebe que há um movimento que vai ao encontro de algumas demandas da Rússia. Então, essa administração Trump, ela é a favor do reconhecimento das regiões as novas regiões que fazem parte da Rússia, que antes pertenciam à Ucrânia, é o caso de Donetsk, Lugansk, Zaporozhia e Kherson. A administração Trump tem se mostrado favorável à suspensão imediata das sanções contra a Rússia, e também me parece, e isso já está claro também para o próprio Zelensky, que o Trump não é a favor de deixar as portas da OTAN abertas para a Ucrânia. Essa também é uma das principais demandas da Rússia em relação a esse conflito. Então, o Trump tem feito esse movimento de tentar se aproximar da Rússia. Vamos esperar para ver se isso será suficiente para que ambos os lados cheguem a um acordo mais firme ou um acordo mais sólido nessa próxima reunião do dia 15. Nós conversamos com Valdir Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo, escritor, analista político e atualmente residindo em São Paulo. Valdir, muito obrigado em nome da Rádio Sputnik. Perfeito. Espero poder ter contribuído com as respostas a contento e que o material seja de valia para todos os ouvintes da Sputnik. Por nada, Valdir. Até a próxima. Aproveito para agradecer também todos os ouvintes da Rádio Sputnik. Aqui é o Renan Rebelo, jornalista da Sputnik Brasil.